Olá pessoal, eu sou a Liz Rocha e esse é o nosso primeiro Inspire Day. E minha convidada de hoje para a minha mesa, vocês sabem que eu amo uma mesa, amo tomar um cafezinho. E a minha convidada hoje é a Débora, minha amiga querida. Obrigada, amiga, pela sua presença aqui. E hoje ela vai contar para nós algo muito importante que aconteceu na vida dela. E eu queria que você prestasse muita atenção, porque talvez o que ela tem para compartilhar é algo que Deus vai falar aí ao seu coração. Antes disso, eu quero compartilhar um versículo com vocês da palavra de Deus que está lá em Romanos 8, 28, que diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E, de acordo com o seu propósito, queria que você contasse um pouquinho para nós, Débora, de como que foi essa experiência, esse momento que você viveu com Deus, que marcou tanto a sua vida. Bom, meu nome é Débora Junqueira, eu tenho 34 anos e há 4 anos atrás eu descobri um câncer de mama. E nesse processo todo, né, Deus sempre foi trabalhando e falando muitas coisas através desse processo. E, de fato, assim, é um prazer enorme poder compartilhar um pouco dessa história com você e com todas as pessoas que estão escutando esse testemunho. E, de fato, eu entendo que o que Deus fez é para a honra e para a glória dele. E é que para que esse testemunho seja falado mesmo. Então, há 4 anos atrás, eu recebi esse diagnóstico, né? Foi aquele susto, né? Você com 30 anos de idade, eu tinha, na época, minha filha estava com 9 meses de idade, 10 meses de idade, eu tinha acabado de amamentar e fui fazer exames pré-operatórios para fazer uma cirurgia plástica. Acabei de amamentar, quis colocar silicone e foi nesses exames pré-operatórios que a gente viu numa imagem, né? Até então a gente não sabia o que era, porque não era um nódulo, era uma calcificação. E aí a gente foi investigando até chegar nesse diagnóstico. E é engraçado que quando a gente fala, né, parece que quando a gente conta, parece que foi tudo tão rápido, mas cada processo você sentia, né? Eu sentia Deus ali presente, ministrando alguma coisa no meu coração. E foi mais ou menos assim, né, que tudo se deu. Quando você descobriu o câncer, qual foi a sua reação diante de Deus? Qual foi o seu sentimento? Porque às vezes a pessoa fica revoltada, outras às vezes ficam em profunda tristeza. Como que a Débora se sentiu nesse momento? Então, o primeiro momento, eu acho que não tem como. É um você choque, leva aquele né? susto, que você fala, gente, o que está acontecendo? E como eu estava indo fazer um exame para fazer uma cirurgia estética, né? E nesse exame, para fazer essa cirurgia estética, ali a gente descobre algo que eu não estava procurando. Então, eu não fui fazer um exame para procurar alguma coisa. Então, de fato, você leva um susto. E no dia que foi tudo muito rápido, eu fiz... O primeiro exame foi um ultrassom, e nesse ultrassom a médica já sinalizou que tinha alguma coisa que não estava certa. Só que até então, nesse primeiro exame, a ficha não tinha caído, né? E aí ela me solicitou outros exames, e aí eu fui no médico no mesmo dia, na mesma manhã. E aí esse médico pediu uma mamografia e eu fiz a mamografia de manhã. E o laudo sairia 2 dias depois. Só que eu pedi para ela laudar, porque eu tava com tanta expectativa de fazer a cirurgia rápido, porque eu tenho 2 irmãs e elas iam ganhar neném 1 mês depois. Então eu tava com pressa de fazer, porque eu tinha uma filha pequena, minha mãe precisava de me ajudar, precisava de ajudar as minhas outras 2 irmãs, então eu queria acelerar aquele processo. E à noite eu tinha uma consulta. E aí eu quis acelerar e falei, olha, tenta laudar pra mim. E ela falou, vou tentar laudar. E ela conseguiu laudar no mesmo dia. E aí, nesse dia, então, foi tudo um dia só. Então, foi muito rápido. Intenso. E no dia, foi bem intenso esse dia. E aí, não tem jeito. Você vai pra casa, porque aí você faz um exame, aí você escuta ali, né, parece que tem alguma coisa que não tá certo, aí você faz a mamografia. E aí, no final do dia, eu fui pegar os exames. Eu tava numa reunião da empresa. Na hora que eu peguei os exames, fui pro carro. Na hora que eu abri os exames, porque aí eu já estava curiosa, né? Eu vi lá um behind 5. Eu falei, gente, o que é esse behind 5? E aí eu lembro que eu voltei no consultório da médica que tinha laudado, tinha feito a minha ultrassom e era a médica que laudaria o meu exame também de imagem e a mamografia. E aí eu lembro que ela pegou no meu braço, que ela já me conhecia pelo nome, porque eu tinha pedido para ela laudar e tal. Ela falou, Débora, a gente vai precisar de investigar. E aí, naquela hora, a minha ficha caiu. Assim, gente, o que tá acontecendo? Eu vim fazer vim arrumar alguma coisa. Aquele sonho, né, foi frustrado naquele momento
E assim, algo novo. E de novo, eu não tinha um histórico familiar, não tinha nada, nunca, esse assunto nunca sondou a minha casa. Então, Sim. de repente, uma coisa muito nova. E aí, nesse dia, eu liguei pro meu médico, que é meu mastologista, que tinha encaminhado o exame de mamografia, cancelei a consulta que seria à noite, né? E ele falou, Débora, vamos ver, porque isso é um laudo. O laudo é uma opinião médica, então a gente precisa descer um pouco mais nesse exame. Mas naquele dia, eu confesso que eu não dormi a noite toda. Eu cheguei em casa e eu lembro que eu chorava e chorava, e eu preparava a comida das meninas e chorando, porque naquele momento eu me imaginei perdendo peso, sem cabelos. Então, aquilo tudo veio naquele dia. Sim. E eu tinha uma reunião muito importante no outro dia, então, e eu não tinha preparado porque tinha outros compromissos, e aí naquele dia eu fui preparar essa reunião e toda hora isso vinha me incomodando. Então, nessa noite eu não dormi nada. E aí meu marido ficava, o que tá acontecendo? E aí você vai pro Google. E aí no Google, você resolve um monte de coisas. E aí no Google tinha que era 95% de chance de câncer de mama. Então eu já tava meio que esperando. E para fazer o exame, a punção, também foi muito rápido. Então foi assim, em menos de um mês eu já tinha o diagnóstico fechado. Mas no dia mesmo que era uma hipótese que tinha muita relevância. Sim. Aquele dia foi um dia muito assustador para mim, assim, de, gente, o que está acontecendo na minha vida? E você lembra, assim, da sua primeira oração, depois de ter descoberto, né, o câncer? Você lembra, assim, qual foi a sua primeira oração? Eu vou falar que o meu primeiro contato com Deus a respeito desse assunto foi fazendo ultrassom. Porque a hora que a menina ia fazendo ultrassom, ela ia me perguntando, você tem histórico de câncer na família? Naquele momento, Deus tinha me falado que eu teria que passar por um processo. Sim. E por mais que eu precisaria da biópsia para pegar, de fato, né, aquilo que realmente seria o meu diagnóstico, eu já sabia que Deus tinha separado aquele processo para mim. E Ele, naquele momento que eu estava fazendo ultrassom, eu já tinha entendido. E eu lembro que eu não contei para o meu pai, não contei para minha mãe. Eu demorei, eu esperei fazer marcar a biópsia para contar, né? Minhas irmãs estavam grávidas. E aí, Deus já tinha revelado que eu teria que passar por algo. Então, mesmo esperando o resultado da biópsia, que demorou uns 15 dias, eu já sabia, eu ficava assim, eu sei que eu vou ter que passar por isso. Mas eu tinha fé que Deus estaria cuidando. Então, a minha primeira contato foi Deus me contando, me revelando que isso iria acontecer na minha vida. E aí, depois, teve diversos momentos, assim, de pré-cirúrgicos, que foram muito marcantes para mim, de pós-cirurgia, que aí é o tratamento. Então, tudo isso foi muito marcante, assim. Eu via Deus em todo o cuidado, mas eu lembro direitinho, a menina passando o ultrassom e Deus contando para mim, filha, você vai ter que passar por esse processo. Você decidiu, então, entender que esse momento, por mais difícil que ele fosse, você entendeu que Deus estava com você nele e que era necessário você viver esse processo. E depois que você fez a cirurgia, porque eu lembro muito bem dessa época, até das suas irmãs comentarem o quanto você estava forte nesse processo. E eu sei que é algo que mexe muito com as nossas estruturas, né? Porque é um caminho incerto. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, assim, dessa força, dessa certeza, dessa convicção que tinha no seu coração a respeito desse processo que você estava vivendo. Por que você tinha tanta confiança? Você já sabia que isso seria para um testemunho no futuro, seria para você contar, né, algo que pudesse edificar muitas pessoas, muitas famílias, como está sendo feito agora? Ou essa força é porque, de fato, você é uma pessoa positiva, forte? Eu entendo que a partir do momento que você entende, você quer entender de Deus o que está acontecendo, o primeiro momento foi de silêncio. E é engraçado porque onde a igreja que eu me reunia na época, eu não contei para ninguém. Então, todo mundo da igreja, as pessoas que conviviam comigo, foram descobrir isso muito depois. Eu já estava passando, já tinha feito a cirurgia. Deus me deu naquele momento um silêncio. E eu não conseguia entender por que eu não conseguia falar com ninguém. Eu lembro que muita gente queria me visitar e eu não queria. Naquele momento, Deus tinha me dado um silêncio para mais tarde me dar uma voz. Sim. E é engraçado que eu acho que tem esses momentos mesmo eu queria entender muito bem o que Deus queria comigo naquele momento. E o sentimento que eu tenho de todo esse processo, e eu falo que só Deus para fazer essas coisas, é um momento muito difícil de se tornar uma bênção. E eu me sentia muito abençoada. Então, eu acho que era isso que... Então, todo mundo ali perguntando, com todo aquele cuidado, e eu me sentia muito cuidada.
Então, eu falo que cada um do seu jeito, né? A minha sogra, ela é cozinheira e todo dia da minha cirurgia, eu tinha uma funcionária na época, cuidou muito de mim, mas assim, ela levava comida pra mim todos os dias. Então, eu senti o cuidado de Deus. Eu tinha uma amiga que, essa amiga eu tenho muito carinho por ela, assim. Teve um dia, a gente estava fazendo uma inauguração de uma loja, meu marido estava trabalhando e eu tinha um bebê de 10 meses. Então, eu precisava de ajuda 24 horas por dia. Sim. E a menina que trabalhava comigo na época, ela cuidou de mim. Ela chegava na minha casa às 8 horas da manhã e saía de lá 10 horas da noite. Porque aí meu marido estava com uma responsabilidade dentro da empresa onde ele estava, ele não podia chegar para me ajudar, para pegar, para cortar um bife. Porque você faz a cirurgia e a sua mão, você não pode mexer. Não pode. E você tem que pegar um bebê, você tem que dar comida, e você tem que... A vida não parou. E nesse processo, ela cuidou de mim o tempo todo. As minhas irmãs, minha mãe, eu tive amigas que me deram banho, que lavaram meu cabelo. Então, eu falo que esse cuidado, eu enxergava como se o próprio Deus estivesse cuidando de mim. Então, eu me sentia amada o tempo todo. Isso te fortalecia, né? Todos os dias. Eu falo que eu tenho muita saudade desse processo. Eu ia te perguntar isso. Eu lembro que uma vez a Débora me falou isso. Falou, amiga, assim, é até estranho falar isso, mas eu sinto saudade da época que eu tive o câncer. É porque Fala um pouquinho uma sobre dependência tão grande, porque você sente que você perdeu todo o controle. Né, que você vai numa consulta, você ouvir uma coisa, você ouve outra. E cada consulta era uma nova descoberta. Porque eu fui para fazer uma cirurgia estética e eu saí de lá sem um seio. E isso para mim, Deus sabe tanto que seria importante. E eu ficava querendo entender por que Deus está tratando em mim. Será que é minha vaidade? Você chegou a questionar mesmo, Deus? Sim. Senhor, o que o Senhor quer tratar? Porque eu não cheguei a ficar careca, eu nem fiz quimioterapia, não precisei de fazer radioterapia. Mas eu questionava, será que Deus está tratando? Porque eu sou muito vaidosa. Será que Deus está tratando, né, a minha vaidade? O que será que Deus quer com tudo isso? E eu entendi um pouco mais tarde que não era sobre mim, que eram sobre outras mulheres. E eu já consegui ajudar tantas outras mulheres, e hoje eu recebi uma mensagem de um pequeno grupo que eu faço com mulheres, e ela contando, né, o tanto que tem sido bênção na vida dela, o quanto tem acrescentado o momento desse pequeno grupo. E é sobre isso. Deus sempre quis me usar para abençoar outras pessoas, então não era sobre mim. Então, o dia que eu entendi que não era só para eu conhecer a Deus, não era só para conhecer o cuidado, mas o que Deus podia fazer através da minha vida, do meu testemunho e de todo o processo que eu vivi, eu comecei a entender quem Deus era. Porque eu converti muito cedo, eu nasci num lar cristão, então com 7 anos eu me converti. Mas eu falo que eu fui conhecer a Deus na profundidade e os meus olhos começaram a entender e ver quem era Deus. Na diversidade. Na diversidade. Então foi um momento onde meu casamento, eu pude... não é testar, mas eu pude ver a honra do meu marido. Eu falo muito isso pra ele, assim, que aquele voto que a gente faz, eu experimentei cada uma daquelas palavras. Então, Amém. Como não se sentir amada? Como não se sentir cuidada? Amigas, pessoas que chegaram, assim... Nesse momento eu sempre fui muito intensa nas minhas amizades. E eu tava brigada com uma amiga nessa época. E quando ela descobriu, ela ficou louca. E eu falei, agora eu também não vou reatar essa... E Deus me tratando ali. Ele falou, Débora, você vai precisar dessa amiga. E de fato precisei dela. Foi pra minha casa cuidar das minhas filhas. Então assim, pense em todos os aspectos que Deus foi tratando na minha vida. E hoje vou dizer assim, se eu pudesse concluir, né, o que Deus fez na minha vida, é me fazer enxergar quem Ele é. Amém. E eu acho que essa foi a grande riqueza. Então, eu me senti muito especial porque parece que Deus me escolheu para viver esse processo, para eu poder chegar mais perto dele. Eu tinha um louvor que eu escutava muito, que chama Que Amor é Esse? E ele me fortalecia. Então, o dia que eu estava mais abalada, e não é que todos os dias eu estava forte, muito longe disso. A cada consulta, você vai para escutar uma coisa, você escuta outra. Sim. Eu fiquei com um seio diferente do outro durante 4 meses. Então, não é um processo que hoje a gente falando muito simples. Mas tudo isso mexe com o nosso casamento, com as nossas relações. Sim. Mas em tudo isso, eu via o cuidado de Deus. Amém. Em todo detalhe, assim, que eu falo, não, isso aqui. E hoje eu me sinto muito privilegiada por ter vivido isso. Porque muitas pessoas buscam essa experiência, né? Nossa, eu quero ter uma experiência com Deus. E eu lembro de um missionário que ia na nossa igreja e ele falava 2 lugares onde Deus não pode mexer na sua vida. E eu sempre pensei na minha saúde e no meu dinheiro. São 2 lugares que Deus não mexe. E foram 2 lugares onde Deus... São as áreas mais difíceis, né? Foram os 2 lugares onde Deus mexeu e eu dou graças a Deus, porque eu experimentei
o sobrenatural de Deus nesses 2 momentos. Sim. E me sair mais forte, sair mais cheia do Espírito Santo, sair mais próxima de Deus. E eu acho que o mais bacana de tudo isso é você poder ser relevante na vida de alguém. Que é como a multiplicação dos pães. Você se torna... Deus é tanta coisa que Deus tem para te dar que transborda. E aí... Eu lembro de uma amiga minha que passou também um momento muito difícil na sua vida. E ela, no final de tudo, ela concluiu que aquela dor era muito grande para ser só para ela. E aí ela diz assim, que a dor era muito grande e ela entendeu que aquela dor tinha que ser compartilhada. E só que compartilhada em uma forma de abençoar as pessoas. Então ela transformou a dor dela em algo que hoje abençoa muitas pessoas, que no caso ela não podia gerar, né, ter seus filhos naturais, e ela então teve muitos abortos, e aí depois disso ela decidiu então abrir uma ONG a respeito de adoção, e hoje ela vê assim, o quanto Deus usou aquela dor, aquele momento difícil, e para abençoar milhares de pessoas. Então, às vezes a gente não entende esse processo que nós estamos vivendo, mas Deus, eu costumo dizer que o nosso futuro, muitas vezes para nós ele parece incerto, mas a gente tem que lembrar que Deus está lá nele. Então, aquilo que você está vivendo, aquilo que você está enfrentando hoje parece muito difícil para você, mas você tem que lembrar que Deus já está lá. E tem uma frase também que eu escrevi uma vez, que diz que ninguém faz casa no deserto, porque deserto é lugar de passagem e não de morada. E eu queria, minha amiga, que você deixasse uma palavra para alguém que possa estar vivendo algo difícil, né, nesse dia, nesse contexto ou fora desse contexto, mas algo que hoje está aí machucando o coração de alguém. O que você poderia deixar como palavra? Eu falo que a gente pode duvidar. Eu acho que é nosso, é do ser humano. E Jesus Cristo veio aqui nesse mundo para nos mostrar e para vivenciar cada dor. Porque eu penso assim, que Deus poderia ter mandado Jesus no mesmo dia, ele ter nascido e morrido. Ele teria sido Salvador. Se tivesse derramamento de sangue, ele teria sido Salvador. Mas ele decidiu ficar, viver as nossas dores, sentir aquilo que nós, seres humanos, sentimos. Então, não tem problema a gente não crer naquele dia, mas o problema é não crer todos os dias. E abastecer do Espírito Santo de Deus todos os dias. Eu falo que esse relacionamento mantém nos dias difíceis. E é isso que eu experimentei, um relacionamento diário que eu fui escolhendo ter meu pai cada dia mais perto, e o colo dele era meu todos os dias. Então, eu acho que esse é o grande aprendizado dessa situação, e que você também consiga viver esse fluir de Deus na sua vida, mas precisa buscar. Com certeza. Precisa estar em comunhão, precisa estar sempre pertinho, assim, sabe? Sendo alimentado, sendo né? alimentado. Todos os dias. Porque senão é impossível. Em nós mesmas, a gente não consegue. E não é alimentar uma vez na semana, não. A gente precisa estar em constante alimentação, né? Para que o nosso corpo espiritual, ele não venha enfraquecer, né? E eu falo que a gente precisa colocar dentro do nosso depósito espiritual todo dia um pouquinho. Sim. Uma semente. Porque no dia mal, nós precisamos buscar de algum lugar, né? E tem que ser nesse depósito, lá no nosso espírito. Buscar aquilo que a gente semeou, aquilo que a gente plantou, tanto nos dias bons também, para que a gente possa ser fortalecida. Amiga, muito obrigada. Seu testemunho nos inspira. Amém. E eu tenho certeza que abençoou muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Esse foi o nosso primeiro Inspire Day. Quero convidar você para assistir os próximos e que Deus possa abençoar a sua vida e trazer de volta a sua esperança.